irmãos. Eu sou Renan, ministro de música, agora a partir do dia 31 de agosto da Central de Niterói, Igreja Batista Central de Niterói, mas fui ministro de música pertinho dos irmãos aqui na Igreja Batista do Fonseca até 2014. Aí de 2014 eu fui para Brasília, fiquei 8 anos em Brasília como ministro de música, mas voltei agora para o Rio de Janeiro. E é muito bom estar com os irmãos aqui, compartilhar sobre uma coisa que eu sou apaixonado, que é a música. Desde os meus 8 anos de idade, hoje eu tenho 40 anos, 20 anos de ministério de música, mas desde os 8 anos de idade eu estudo música. Comecei na igreja, inclusive eu sou ministro de música hoje por causa da igreja. A igreja me ensinou tudo sobre música. Os meus ministros de música, eu tive vários, naquela época tive o Adson, tive Joelma, tive Rubens, e todos eles sempre tiveram a ideia de ensinar música para as crianças da igreja. Isso é muito importante. Mas nós vamos falar hoje à tarde sobre a importância da música na terceira idade. Mas antes de entrar na terceira idade, eu queria mostrar para os irmãos sobre a importância da música em outras áreas também, para os irmãos verem como que é importante a música. Então, eu acho que é a Thaisa, que vai me, ou é a Raíza? Raíssa, que vai me ajudar então no nosso slide. Eu não sei quantos irmãos domingo de manhã já sentaram na frente da televisão antes de vir para o culto e assistiram o programa Globo Rural. Os irmãos já fizeram isso? Globo Rural, alguns anos atrás, eu acho que uns 15 anos atrás, eu já estava pronto para ir para a igreja, e eu sou meio ansioso, eu não gosto de ficar parado, eu falei assim, vou sentar para ver Globo Rural. E nesse dia, especificamente, estava falando sobre a importância da música no Globo Rural. E eu falei assim, como assim a importância da música no Globo Rural? E eles estavam falando sobre o cultivo de alimentos, sobre arroz, tomate e outros produtos que nós consumimos e que a música ajudava a esses produtos. Eu achei muito interessante. Se os irmãos forem no YouTube, os irmãos vão achar essas reportagens até hoje. E o que eu achei mais interessante é que os pesquisadores pegavam a música e colocavam para a plantação de arroz ouvir aquela música, que na verdade o que acontecia eram por vibrações sonoras. Então os irmãos sabem que quando a gente está falando, na verdade os irmãos estão ouvindo ondas sonoras que vão chegando até o ouvido dos irmãos. E o que fazia diferença para a plantação de arroz, na verdade, são essas ondas, essa vibração sonora. E os pesquisadores naquela época, eles descobriram que quando a plantação de arroz era colocada uma caixa de som e eles tinham essas ondas sonoras, eu vou falar, ouviam músicas, mas não dá para ouvir, mas era a questão das ondas, eles produziam muito mais arroz. Olha só, vou pedir para passar o primeiro slide, olha o que diz essa reportagem nesse primeiro slide sobre a agricultura. Diz assim, os pesquisadores não souberam explicar por que as plantas reagiram às ondas sonoras, mas especulam que as mudanças genéticas observadas podem ativar outros genes responsáveis pelo crescimento. Ou seja, por causa dessa vibração sonora, então modificava geneticamente o arroz e existia mais plantação de arroz. Olha que interessante isso. Depois eu vi uma pesquisa também de que eles colocavam para ouvir um compositor específico chamado Mozart, que viveu ali entre o século XVI e XVII, período clássico da música. Eles colocavam os tomates para ouvirem música. E os tomates começaram a crescer de forma assustadora, por causa dessas vibrações sonoras. Então, os irmãos, prestem atenção nisso. A gente está falando sobre agricultura. A gente não está falando ainda sobre ser humano. Então, olha a importância da música na agricultura. Depois, no outro domingo desses, eu estava sentado mais uma vez diante da televisão, passa Globo Rural, eles falam sobre música novamente. Mas não é sobre agricultura, eles vão falar sobre o gado, sobre a vaca, sobre o boi. E aí disse que tinha um cuidador lá das vacas, que toda vez que ele ia cuidar da vaca, ele colocava um radinho no telhado e deixava o radinho tocando. E a vaca foi se acostumando. Ele disse nessa reportagem que essas vacas eram muito bravas. Diz que qualquer pessoa que chegasse perto do curral, ela ficava tão brava, que ela quebrava o curral.
Então, olha a situação desses gados que eles tinham. E ele percebeu que depois que ele começou a colocar o rádio, qualquer pessoa que chegava próxima ao curral, as vacas não reagiam mais, por causa da música. E os pesquisadores resolveram, quando ele falou isso, os pesquisadores resolveram ir até a fazenda e ver o que estava acontecendo. E descobriram que a música fazia efeito. Passa aí, já está aí, ó. Diz assim a reportagem: segundo ele, isso aconteceu tanto no Rio Grande do Sul quanto no Espírito Santo. Foram 2 pesquisas. E diz assim: segundo ele, as vacas ficam atentas às músicas e passaram, presta atenção nisso, e passaram a produzir mais leite com a utilização do método. A produção diária saltou de 50 para 80 litros, por causa da música. Tá? Antes da música isso não acontecia, isso era indiferente. Mas depois da música eles perceberam que mudou de 50 para 80 a produção. Continuando, desde que as músicas passaram a fazer parte do ambiente do curral há 10 anos. Esse homem, esse fazendeiro chamado Marinho, ele colocou esse radinho lá e depois ele disse assim, está escrito ali também: logo eu vi uma mudança nos animais. No passado não tinha rádio aqui, ninguém podia vir ao curral. Chegava pessoas estranhas, as vacas espantavam todo mundo. Elas eram até capazes de quebrar o curral. Quando eu comecei a ouvir o rádio, tudo melhorou, conta o produtor rural. Então falamos de agricultura, falamos de pecuária. A importância, olha o que a música faz com a planta e olha o que a música faz com os animais. Irmãos, aumentou a produção de leite. Aumentou a produção de leite de 50 para 80 litros, porque elas estavam ouvindo música. Agora, imagina quando a gente coloca a música com o ser humano. Existe um ditado muito famoso que diz assim: quem canta, seus males espantam. Os irmãos lembram do rei Saul? Toda vez que ele tinha um espírito maligno que o possuía, ele mandava chamar quem? Davi, e Davi tocava uma harpa para ele, uma música para ele, e ele se acalmava e ele ficava tranquilo por causa dessa música. Os irmãos talvez tenham experiências assim, de em algum momento, em casa, estar nervoso, colocar uma música e a música acalmar a gente. Mas também a música pode fazer o contrário, ela também pode agitar a gente. Uma vez eu fiz isso, em casa eu falei assim, eu vou dormir ouvindo rock. Irmãos, eu acordei de uma forma terrível, eu acordei super estressado, dando fora em todo mundo, porque era uma música muito forte, uma música muito estressante para mim. E eu não consegui, eu dormi, mas quando eu acordei mais agitado ainda. Existe uma pesquisa sobre um compositor chamado Johann Sebastian Bach, que viveu no período barroco, século XVI mais ou menos. Ele, inclusive, dizem que quem não gosta de matemática não gosta de música, porque a música ela é matemática pura, né? Ela é toda cronometrada, toda certinha. E Bach, a música de Bach é uma música puramente matemática. E aí existem pesquisas que para o bebê ficar calmo, é melhor que ele ouça a música barroca, a música de Bach. Não é qualquer música, é a música barroca, um estilo de música específico. Inclusive o coração da criança, ele bate no mesmo ritmo da música. Então olha que interessante isso, né? Olha o que a música pode fazer na vida da gente. E eu não estou falando sobre aprendizado de música, eu não estou falando sobre instrumento, eu não estou falando que os irmãos têm que aprender instrumento, não estou falando nada disso. Eu estou falando somente da gente ouvir música, só isso. Conta uma história, eu não sei quantos irmãos conhecem, mas tem um livro nosso da Juerp, né, antiga Juerp, chamado Se os Hinos Falassem. É um livro bem antigo. E conta a história que existe um hino do cantor cristão, manso e suave, Jesus está chamando. E aí conta a história de que passou na frente da igreja um rapaz que se chamava Amâncio Soares. E quando ele estava passando, ele disse que ouviu a igreja cantar Amâncio Soares, Jesus está chamando. E disse que ele entrou e se converteu. Essa é uma história que está no Se os Hinos Falassem. Então, olha o que a música faz. E eu creio que os irmãos talvez tenham tido alguma música, ou tenham alguma música, que os irmãos vão lembrar de conversão na vida, ou de falecimento de alguém, que aquela música trouxe conforto. Então, o hino do cantor cristão que diz assim: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. E nesses momentos nossos de agitação,
quando a gente lembra dessa letra, a gente começa a cantar na cabeça e a gente vai ficando calmo, a gente vai lembrando que Deus cuida, a gente vai lembrando que Deus ama, a gente vai lembrando de quem Deus é. Então, olha a importância da música, né? Agora, a música também é usada para o mal. Quem criou a música foi Deus. A música, ela é de Deus. Isso é indiscutível. Os instrumentos são de Deus. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu fui criança na Igreja Batista do Fonseca, eu cresci ali desde bebezinho. Foi a igreja que me enviou para o seminário, foi a igreja que eu me batizei, foi a igreja que eu fui ministro de música depois. E eu lembro que quando entrou bateria na igreja, se eu não me engano foi na década de 93, um irmão chegou para o ministro de música e falou assim: meu irmão, eu pago quanto o irmão quiser para jogar essa bateria no Rio Alameda, porque ele achava que a bateria não era uma coisa de Deus. Irmãos, isso acontece desde os primórdios. Eu não sei quantos irmãos sabem, mas aquele piano ali, aquele instrumento, o piano que a gente conhece, ele era instrumento de cabaré. E muitos anos o piano não podia entrar na igreja, porque ele era um instrumento de cabaré. O único instrumento que podia... Obrigado, meu irmão. O único instrumento que podia entrar na igreja era o órgão, porque o órgão era considerado a voz de Deus. Diga, minha irmã. Para deixar botar violão no culto, olha aí. Então, olha como é que são as coisas. A guitarra, até violão, mas a guitarra até há pouco tempo, a guitarra era considerada a voz do diabo, por causa da distorção. Eu lembro que quando eu botei percussão na igreja a primeira vez, eu acho que não tem percussão, mas aqueles atabaques, o irmão virou para mim e falou assim: o irmão está colocando instrumento de macumba aqui. Eu falei assim: mas quem disse que o instrumento é de macumba? O instrumento não é de macumba. Irmãos, quantas vezes a gente se preocupa mais com as coisas do que com as pessoas? Tinha atabaque. Então, quantas vezes a gente se preocupa mais com as coisas e não se preocupa, na verdade, com quem está tocando? De que adianta eu ter o órgão, que é a voz de Deus, mas quem está tocando não é uma pessoa de Deus? Então, a música, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela é usada por bem, ela é usada por mal, apesar de ser criada por Deus. E uma certeza que nós temos, pelo menos uma das poucas, é que quando a gente morrer, uma das coisas que a gente vai fazer no céu é cantar. Pelo menos a Bíblia garante isso para a gente, uma das coisas que a gente vai fazer lá, né? Mas para a terceira idade, qual é a importância da música para a terceira idade? Ou também para as outras idades, isso serve para todas as idades. Bom, a primeira delas é socializar. Eu botei ali, ó. Na terceira idade, a música ainda tem um papel muito importante. Então, a gente viu pecuária, a gente viu agricultura, mas olha para o ser humano, olha para a terceira idade. Ainda tem um papel muito importante. Além da socialização, ajuda na memória, então isso é muito bom para a gente, né? É por meio da música que podemos nos emocionar e buscar lembranças. Há muitos científicos que comprovam ainda que a música traz melhoria na atividade muscular, na respiração, na pressão sanguínea, no humor e até mesmo no metabolismo. Isso tudo é pesquisa, irmãos, eu não estou falando por falar, isso são pesquisas que já tem na ciência no mundo e que falam do benefício da música para a gente. Então, olha quantas coisas a música faz com a gente, né? Inclusive, a música ela tem o poder de manipular as pessoas. Vou dar um exemplo para os irmãos. Não sei se os irmãos conhecem aqui a música, um hino do Inário para o Culto Cristão, pelo menos dois, que um deles diz assim: perdoa-me, Senhor, se não vivi para te servir. Ele, eu não sei quantos irmãos entendem de música, mas ele é numa tonalidade menor, ou seja, a tonalidade menor, automaticamente, ela traz tristeza para a gente. O tom menor é um tom triste. Então, o compositor ele já pensou, ele já falou assim: opa, vou falar de perdão, vou falar de arrependimento, vou escrever essa música num tom menor. A outra música, se sofrimentos eu causei, Senhor, se meu exemplo fez alguém, também é num tom menor. Então isso faz com que a gente reflita mais. Então quando o compositor escreve uma música, ele não escreve aleatoriamente, ele não pega e sai escrevendo alguma coisa, tem sempre um pensamento por trás daquilo que ele está escrevendo. Um erro que nós temos num hino que a gente tem do cantor cristão, eu não lembro o número dele, mas eu lembro que ele diz assim: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Deixa eu ver se eu tenho a letra dele aqui.
Eu acho que eu só lembro dessa parte. Não me falaram de Cristo. Só que a letra dessa música é uma letra triste. Eu sou feliz. Ela é uma música triste, mas fala, sou feliz. A gente canta assim, verdade. E o não me falaram de Cristo tem um problema, porque eu estou falando que não me falaram de Cristo, mas eu estou lá, não me falaram de Cristo. Então a pessoa escreveu, mas ela errou na composição, porque ela devia escrever num tom menor, num tom diferente. Sou feliz e tantas outras músicas que a gente poderia aqui citar, que poderia ser diferente. Então, olha o que a música faz com a gente, né? Olha o que ela pode fazer. A gente, inclusive, pode manipular a música. Por exemplo, no órgão, existe um artifício no órgão que a gente chama de vibrato, que é o órgão fica com o som vibrando, que isso mexe com o emocional das pessoas. Então, às vezes o pastor está fazendo apelo e muitos organistas colocam vibrato e fica aquele vibrato e isso vai mexendo com a gente. Porque, como eu disse, a música, ela mexe com tudo. Ela mexe com atividade muscular, com respiração, com pressão sanguínea, no humor. Então, a música ela é bem perigosa também, né? Mas ela tem muitos benefícios. Então, melhora o humor, combate doenças psicológicas como ansiedade, depressão. A música, ela acalma, ela ajuda a evitar doenças neurológicas, ela socializa, ela reduz o estresse e a agitação, ela exercita o cérebro. Pode passar o próximo slide, por favor? Ele diz assim, essa capacidade de gerar emoções que a música pode nos trazer é mais conhecida de suas características. Aí olha o que diz Platão, um dos grandes filósofos lá atrás, eu estou falando mais de 600 anos antes de Cristo. Platão, no seu livro A República, ele já discutia padrões morais, olha só, padrões morais em certos indivíduos a partir da preferência musical. Não existia naquela época funk, rock, pagode, mas os filósofos já começavam a discutir padrões morais de acordo com o estilo de música que as pessoas escolhiam. E ele continua, ele diz assim, para ele, alguns modos específicos de escalas, ou seja, escalas musicais, em que as músicas eram tocadas, tinha a capacidade de produzir traços morais diferentes em cada indivíduo. Então, olha só, o tanto que a música faz. E se a gente continuar, pode passar o próximo slide. Irmãos, o que tem de versículo que fala sobre música na Bíblia é muito versículo. Por exemplo, no Antigo Testamento fala sobre instrumentos musicais, e eu não vou cansar os irmãos lendo todos esses versículos, mas depois os irmãos podem pegar o slide com a irmã lá em cima e podem usar esse slide, podem conferir esses versículos, mas de Gênesis a Daniel, a gente vai ver vários versículos que falam de instrumentos musicais, símbolos, harpas, flautas, órgão. Quando fala órgão na Bíblia, na verdade ele está falando de flauta, porque o órgão, a flauta, eles são iguais. Apesar do órgão ter tecla, ele funciona através de ar, de fole. Então, antigamente, na igreja católica, estou falando lá do século XIV, século XV, quando o órgão foi inventado, não tinha eletricidade naquela época. Então ficava um menino do lado de fora da igreja e o organista ficava aqui bonitão tocando, mas o menino do lado de fora ficava apertando um fole para encher o ar do órgão, para que quando ele apertasse a tecla saísse o som. Então por isso que órgão e flauta eles têm um pouco a ver. Então vários instrumentos musicais. A música também era usada para a guerra. Toda vez que saía para a guerra ou que estava voltando da guerra, era cantada a música, eram tocados instrumentos, usado no culto. Então os irmãos vão ver que em vários momentos no tabernáculo, quando ia ter ofertas, quando ia ter sacrifício, também usavam as músicas no culto. Pode passar. Não sei quantos irmãos sabem, mas depois eu posso passar essa referência, mas na Bíblia já tinha orquestra, já tinha instrumento, os filhos de fulano de tal tocavam instrumento, mais de 150 pessoas tocavam trombetas e tudo, já tinha orquestra naquela época, já tinha músicos, já tinha coro, inclusive depois os irmãos olhem, tinha coro masculino, a Bíblia fala de coro masculino, dos homens que cantavam no coro masculino, não usa a expressão coro masculino, mas os homens que cantavam no coro, Então tem várias outras expressões que a gente vai achar dentro da Bíblia que fala sobre música.
Então, olha o que em 20 minutos, mais ou menos, eu falei para os irmãos. A música, ela ajuda não só na pecuária, não só na agricultura, mas no ser humano também. Irmãos, não tem idade para aprender música. Eu fui ministro de música em Brasília por 8 anos. E lá dos pedidos da igreja, assim que eu cheguei, a igreja falou assim, olha, o nosso sonho é ter uma orquestra. A gente quer montar uma orquestra. Eu, tá bom. Aí começamos a montar a orquestra do zero. E uma irmã de 86 anos, a irmã Evenita, ela chegou para mim e falou assim, meu irmão, eu quero aprender a tocar violino. Quando alguém pergunta para mim assim, qual é o instrumento mais difícil? Não existe instrumento mais difícil porque você precisa se identificar com o instrumento. O que é difícil para mim pode ser não difícil para você. Então, às vezes é fácil tocar piano para uma pessoa, mas para outra não é. É melhor, ela toca melhor violino. Eu falei para ela, olha minha irmã, violino, ele não é tão fácil. Ele exige muito ouvido, ele exige que a irmã tenha uma mobilidade boa nas mãos. Aí ela falou assim, não, mas eu quero aprender violino. Já comprei o meu violino. Aí eu falei assim, opa, vamos lá. Irmãos, irmã Evenita, 86 anos, era a minha... Lá a gente tinha 2 orquestras, né? Tinha a orquestra principal, que tocava todos os domingos, manhã e noite, e a gente tinha uma orquestra chamada de orquestra experimental, que era uma orquestra para quem está iniciando. Só tocava na orquestra principal quem já tocava. E para ir para a principal tinha que fazer prova. Não era assim, quero tocar na orquestra principal, não. Tinha que fazer uma prova, tinha algumas exigências, porque a orquestra tocava todo domingo, manhã e noite. E a irmã Evenita começou a estudar, foi para a orquestra experimental, ela chegava cedo, ela era a que mais estudava, ela se esforçava, ela escrevia, eu entregava a partitura, ela modificava a partitura toda de uma forma com que ela entendesse. E a irmã Evenita tocava, e as pessoas perguntam, mas tem idade? Não, a irmã Evenita tinha 86 anos, eu não sei se a irmã Evenita está viva ainda, eu saí de lá tem 3 anos de Brasília, mas ela tocava na igreja sempre. Todos os ensaios ela estava, todas as apresentações ela tocava, era uma pessoa super esforçada, não tem idade para aprender. Então, aprender instrumento ajuda a gente na memória, ajuda a gente a fazer a tantas coisas, sabe? A sociabilizar com outras pessoas. Imagina a irmã Evenita no meio de um monte de jovem da orquestra tocando, então socializava mais ainda ela, uma senhora da terceira idade, com os jovens e adolescentes da igreja. E eles gostavam dela, tinham um certo relacionamento com ela. Então, são vários benefícios que tem. Então, eu quero te convidar, não te desafiar, mas te convidar. Se você tem um sonho, um desejo de aprender música, não desista. Se alguém falou para você que você não serve para cantar ou para tocar, isso é mentira. Todo mundo serve. Dá trabalho, porque música dá trabalho. Dom Pedro I, nosso imperador, ele era músico. Foi ele que escreveu, inclusive, o hino da independência. Inclusive, ele escreveu o hino da independência numa espineta, que é tipo um piano, mas bem pequenininho. Essa espineta existe ainda lá no Museu Imperial em Petrópolis. Ele escreveu o hino da independência ali. E ele gostava de música. E os músicos, até uma certa época da história, não eram muito valorizados. Eles sempre dormiam nos porões, dormiam nos piores lugares. E Dom Pedro I falou assim, a partir de hoje, os músicos vão dormir no palácio, vão dormir nos melhores lugares. E os nobres não gostaram. Os nobres falaram assim, não, mas espera aí, imperador, nós somos nobres, eles são músicos. E aí o imperador falou assim, um nobre eu faço com uma assinatura, um músico, ele precisa estudar. Então, realmente, a música, se não estudar, a gente fica para trás. Nem que seja 15 minutos por dia, a gente precisa estudar. Todos os dias, nem que seja 15 minutos. Ah, mas é tão pouco. Mas 15 minutos faz diferença. Ah, mas eu quero estudar 2 horas. Às vezes não é melhor estudar 2 horas, estuda todo dia 15 minutos. Às vezes você vai produzir muito mais. Então, meu convite para você, se você tem um sonho, se você quer estudar música, se você já teve esse desejo, não deixa de estudar música. Aprende, vai cantar, vai aprender um instrumento. Com certeza, isso já tem pesquisa com relação a isso. Já existe pesquisa que ajuda a retardar o Alzheimer, ajuda na memória, ajuda em várias coisas. Então, assim,
ela traz benefícios para muitas coisas mentais, psicológicas e também físicas também para o ser humano. Então ajuda muito a retardar o Alzheimer. Perfeito, perfeito. A irmã me lembrou uma curiosidade aqui. Aqui, se você é mãe de alguém que está grávida ou avó de alguém que está grávida e ela é desafinada, não é interessante que a mãe cante para o filho. Por quê? Quando a mãe canta para o filho vai acostumando e ele vai ouvindo a desafinação. Então, às vezes, normalmente a gente vê muito isso. Quando eu vejo uma criança desafinada na igreja, eu tento descobrir se a mãe é desafinada e, na maioria das vezes, isso acontecia. A mãe era desafinada e a criança ficou porque a mãe fica cantando, está ninando e está cantando. Mas não sabe, para ela está certa, né? Então, isso influencia muito. Então, tem gente que coloca o fone de ouvido na barriga. Isso acalma o batimento cardíaco, faz com que o batimento cardíaco da criança bata no mesmo movimento da música e acaba acalmando a criança também. Então, isso ajuda a criança. Sim, sim. Existe inclusive hoje um CD, umas músicas hoje no Spotify, antigamente tinha CD, né, que vendia, chamada Música para Bebês, que são clássico para bebês, que ajuda muito. Eu quero terminar com a letra de uma música que eu gosto muito, e eu não sei se a igreja canta essa música, e se não canta, vocês vão aprender hoje, que eu vou ali no piano tocar ela, que diz assim, olha a letra dessa música, ela diz assim: quando o som se vai, tudo se desfaz. Ou seja, o que é o som? Eu estou falando aqui para os irmãos, mas no momento que eu paro de falar, os irmãos não me ouvem mais. Ou seja, o som cessa, o som acaba. São ondas que vão ficando fracas até elas pararem. Então a letra diz assim: quando o som se vai, tudo se desfaz. Ou seja, o que é o som? O som não é nada. E eu me achego a ti para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Pode passar. Aí diz assim: dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres o meu coração. Deus, Ele não quer música. Deus não quer música. Por que Deus não quer música? Porque Ele tem música 24 horas por dia. E não só isso, Ele tem a melhor música do espaço. A melhor música do mundo Ele tem os melhores instrumentistas, os melhores coristas. Se eu fosse Deus ainda, eu acho que eu escolheria a música. Fala, repete aquele coro de novo, toca aquela orquestra novamente, porque Ele tem música o tempo todo. Deus, Ele quer muito mais do que música, Ele quer o nosso coração. Então muita gente às vezes fica preocupado com a música e não se preocupa com o coração. Nós, ministros de música, muitas vezes a gente se preocupa com o que vai sair para a igreja, e poucas vezes a gente se preocupa com quem está tocando, com quem está executando. E isso é muito importante, a gente se preocupar com quem está tocando, com quem está executando, com quem está cantando, e não só se preocupar com a qualidade da música. A qualidade da música é importante, é muito importante, mas a gente precisa se preocupar com pessoas também. E a letra dessa música diz isso: Ele quer mais que uma canção, Ele quer sondar o nosso interior, saber quem nós somos, Ele quer o nosso coração. A irmã ia falar? Então, isso foi o que eu falei lá no início, né? Tem a ver muito com mexer com a pessoa, né? Então, quando eu estou tocando, eu estou mexendo com a pessoa. Então, muitos pregadores usam esse artifício. Isso é bom e é ruim. Por um lado é bom. Por exemplo, eu quando estou ministrando louvor na igreja, eu gosto que o pianista continue tocando, porque o meu objetivo é tocar na pessoa também com a música. Então, isso pode ser usado para bem e para mal, né? Isso não é ruim, isso não é pecado, nada disso. Mas isso pode ser ruim em algum certo momento. Então, por exemplo, eu quando estou dirigindo louvor, eu sempre peço para o pianista, quando for falar, continua tocando, porque o meu objetivo é, principalmente para falar de dízimo, eu falo, você toca aquela música bem bonita, para falar aí para tocar no coração dos irmãos, os irmãos dizimarem. Então, a música mexe com o emocional. Então,
eu posso usar para qualquer coisa. E o pastor está pregando, eu posso estar usando justamente para mexer com o emocional. Como pode atrapalhar a mensagem do pastor também, porque dependendo do que ele for tocar, pode tirar a mensagem. Pode até começar, os irmãos começaram com a melodia. Nossa, eu conheço essa melodia. E começa a cantar e esquece a mensagem do pastor. Então a pessoa que está no piano, ela precisa ter muita sabedoria também para fazer isso. Porque senão ela desvia a atenção. Sim. Sim. Ela pode trazer o sentimento. Ela pode trazer. Sim. Por que no apelo a gente toca? Porque justamente a ideia é mexer com o emocional da pessoa, é mexer com que a pessoa vai amolecendo, ela vai ouvindo mais o pastor. Então isso tem a ver, entendeu? Deixa eu mostrar para os irmãos, e a gente vai cantar esse cântico para os irmãos. Esse piano está funcionando? Tá, né? Deixa eu só mostrar para os irmãos o que eu falei mais cedo sobre tonalidade maior e tonalidade menor. Então, isso aqui para os irmãos é alegre ou triste? Traz alegria ou tristeza? Alegria. Isso aqui. Então, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, se não... Tom menor. Agora se eu canto Santo, 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 tom maior. Então quando a gente escreve uma música, a gente escreve pensando no que a gente quer. Eu quero que essa música seja uma música de louvor. Então normalmente uma música de louvor é uma música que vai elogiar a Deus. Louvor significa elogiar, vai falar sobre os atributos de Deus, sobre quem Deus é. Eu não vou escrever uma música num tom menor. Imagina eu escrever Santo, Santo. Triste, né? Deus é uma coisa mais alegre. Então, a tonalidade, ela mexe com a música. Tá bom? Alguma pergunta? Vamos aprender esse cântico, então? Põe do início aí para mim, por favor. Eu não sei se os irmãos conhecem esse cântico, Jesus, Essência do Louvor? Eu vou tentar cantar e tocar, tá? Quando o som se vai, quando o som se vai, tudo se desfaz, e eu me achego a ti. Agora é a mesma coisa com letra diferente. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te-ei mais que uma canção, dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, quero adorar-te com minha alma. És a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Deu para aprender, né? Vamos cantar a segunda estrofe? Não sei explicar tão grandioso amor. Vamos lá? Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho
mais que uma canção, pois a música em si não é som das para adorar-te, quero adorar-te. Bonita a música, né? Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham aprendido e entendido nessa tarde o que a gente pode fazer com a música. A gente pode fazer muita coisa com a música. E eu vou terminar só dando um exemplo do que os meus últimos ministérios. Eu tive a oportunidade de ser ministro de música no Fonseca, Brasília, e tive a oportunidade de ficar fora do país e ser ministro de música numa igreja na Espanha, em Barcelona. Uma igreja que, inclusive, vai fazer 100 anos agora em outubro. Uma igreja que, quando eu cheguei lá, o culto era no playback. Então, uma igreja com 100 membros, e eles soltavam o YouTube lá, o playback, e a igreja cantava. E quando eu cheguei, eu descobri que dentro, no banco, como membro da igreja, tinha saxofonista, tinha baterista, tinha violonista e tinha um futuro pianista. E quando eu vi aquilo, eu achei muito estranho. Falei assim, gente, tanta gente, e o pessoal usando playback. E aí comecei a trabalhar com eles e montamos a banda no primeiro domingo que eu cheguei. E paralelamente com isso, eu fui ensinando a esse potencial pianista a aprender música, um adolescente, Caleb, de 14 anos. Eu fui embora no final do ano passado, voltei para o Brasil, e do final do ano passado até ontem, a igreja teve banda todos os domingos, porque a visão era ensinar música para as crianças, era ensinar música para a igreja. O coro estava parado há 3 anos, o coro voltou. O pai desse adolescente, que é o pastor da igreja, me mandou um vídeo ontem, falou assim, olha, a culpa é sua, os músicos estão de férias, mas o Caleb está aqui ensaiando o pessoal. E ele estava ensaiando. Então, para mim, isso é um motivo de muita alegria. Para a gente que é ministro de música, a gente vê o fruto do que a gente faz, né? A minha maior, eu estava conversando com o pastor Felipe agora antes de começar o culto. Quando eu cheguei em Brasília, a igreja não tinha orquestra, a igreja não tinha músico. E eu deixei a igreja com 30 músicos, uma orquestra que tocava todos os domingos de manhã e de noite. Não sei quantos irmãos conhecem Brasília, mas Brasília tem uma grande igreja chamada Memorial Batista de Brasília, que é uma igreja muito importante na denominação. E os irmãos acabavam comparando a minha ex-igreja com a Memorial e falavam assim, nem na igreja Memorial tem orquestra. Era sempre a palavra que a gente ouvia. Nem na igreja Memorial, e na igreja que era ministro de música tinha. E o mais interessante disso, que isso me traz muita alegria como ministro de música, porque eu como ministro de música não gostaria de olhar para trás e falar assim, poxa, não fiz nada. Ou olhar para trás e falar assim, nossa, acabou tudo que eu fiz. Eu não gostaria. E o que me trouxe alegria foi que, desses 30 músicos da orquestra, 20 deles passaram para a Escola de Música de Brasília. Muitos em primeiro lugar, inclusive. Muitos em primeiro lugar. Teve um menino, Guilherme, 12 anos de idade, Guilherme chegou para mim e falou assim, Renan,
Se eu quiser aprender oboé, você arruma um professor para mim? Aí o oboé? Rapaz, de onde você tirou isso? Oboé? Você nem sabe o que é isso. Aí eu falei para ele, ô Guilherme, você começou a aprender violino, você desistiu, você começou a aprender piano, você desistiu. Aí ele falou assim, eu aprendi piano porque minha mãe queria que eu aprendesse, eu aprendi violino porque minha avó queria que eu aprendesse, agora oboé não, sou eu que quero. Irmãos, olha só, depois de alguns dias vem Guilherme com um oboé na mão. Um oboé de estudante custa R$3.000, de estudante, ou seja, desculpem a expressão, é um instrumento vagabundo, ele vai ter que deixar esse instrumento daqui a um tempo. R$3.000. Começou a aprender, passou em primeiro lugar na Escola de Música de Brasília. Depois de alguns meses, vem o Guilherme com o oboé na mão e fala assim, Renan, eu quero dar meu oboé para a igreja. Aí eu falei assim, Guilherme, você já desistiu? Ele, não, minha mãe comprou um oboé novo para mim. Irmãos, os irmãos me desculpem falar isso, o oboé que a mãe dele comprou custava R$35.000. Era um oboé profissional. O Guilherme hoje é um dos grandes músicos lá, ele rege a orquestra da igreja, porque eu ensinei ele a reger a orquestra da igreja. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos, que a música, ela pode fazer muita coisa, ela pode trazer pessoas para a igreja. O último exemplo para terminar aqui. Chegou um menino, e eu esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Ele chegou para mim e falou assim, Renan, eu quero tocar na orquestra principal da igreja. Aí eu falei assim, eu não lembro o nome dele agora, eu falei assim, vou chamar de João. Eu falei assim, João, cara, a orquestra principal da igreja ensaia toda semana, toda sexta-feira, toca todo domingo, manhã e noite. E tinha mais um agravante, irmãos, que eu não falei. O João era ateu. E eu falei assim, João, você tem certeza que você quer tocar Então tá bom. Não, eu quero tocar. Você quer tocar? Quero tocar. Então a gente vai fazer o seguinte, como eu falei para os irmãos, tem que fazer prova para tocar na orquestra principal. Eu falei, João, você vai fazer a prova e você vai cumprir todos os pré-requisitos e se der certo você toca. Conversei com o pastor me deu ok, e o João passou, e o João foi para a orquestra principal da igreja. Ele era ateu, lembra que eu falei que ele era ateu? Ele era ateu. Aceitou. A igreja, o João era o músico mais responsável que eu tinha da igreja, inclusive dos membros da igreja. Ele assistia, lá a gente tinha o costume, a orquestra tocava, eles não desciam na hora da mensagem, eles ficavam no púlpito. O João, ele prestava atenção na mensagem do início ao fim, manhã e noite. E quando ele vinha tocar, um banco da igreja era da família dele. Vinha mãe, pai e as duas irmãs. Imagina se eu tivesse falado para esse menino não. São 6 almas que talvez não teriam entrado na igreja, não estariam ouvindo a palavra porque a gente falou não por causa de uma questão, questão nossa que às vezes a gente vai segurando, né? Mas olha o que a música pode fazer. Então, irmãos, orem, porque a música é importante para a igreja, ela é importante para a vida, ela é importante para a sociedade, ela é importante para tantas coisas, né? Orem por isso, orem pela música, orem pelo meu ministério. Eu vou encerrar aqui, já são 4h25. Eu já aproveito, pastor, já com autorização, se você me permitir, dia 31 de agosto, se os irmãos não tiverem nenhuma programação, aqui é minha posse na central de Niterói, ali na Paulo César, 258, fica praticamente em frente ao La Salle, a faculdade La Salle ali em Santa Rosa. Então, se os irmãos tiverem oportunidade, podem aparecer. Para mim vai ser um momento de muita alegria receber os irmãos ali nesse dia, 31 de agosto, às 19 horas. Tá bom? Não sei se algum irmão tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira tirar, alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam. Então a gente vai orar. Eu vou orar então para encerrar, depois eu passo a palavra para a irmã Rosimar de novo. Quero agradecer ao convite da irmã Rosimar, pastor Felipe, obrigado pela oportunidade. Os irmãos conheceram, teve pregando aqui pastor Davi Cunta, né, no domingo passado, é um grande amigo, pastor Davi Cunta. A gente canta num grupo, eu e ele, nós cantamos no mesmo grupo, num grupo chamado Grupo Manos, é um grupo que a gente tem lá na PIB de Niterói. Com certeza, pode convidar quem vem. E ainda vem junto o pastor Cunta ainda.
Vamos orar, irmãos? Obrigado, Pai, porque cremos que a música vem do Senhor, cremos que ela foi criada por Senhor e, acima de tudo, foi criada para honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Que nós possamos entender que cada nota, que cada harmonia, que cada melodia que nós produzimos possa ser para glorificar, para honrar e para exaltar o Teu nome, Pai. Use as nossas vidas e que nós possamos usar esse instrumento que é a música da melhor forma possível, Pai. Que nós possamos usar para evangelização, para o ensino, que nós possamos usar para glorificar o Senhor, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que temos de usar a música na igreja e poder louvar ao Senhor através dela. Peço uma bênção pela vida do pastor Felipe, derrame sobre ele a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua unção. Deus, guarde o Teu servo aqui nessa igreja, abençoe sua família, sua casa, ó Deus, o seu ministério aqui. Também peço pela vida da irmã Rosimar, que está à frente desse projeto, que o Senhor continue dando força e saúde à Tua serva. Pai, muito obrigado por tudo, é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém. Irmã Rosimar.